Então, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. É um prazer, então, aí poder compartilhar algumas informações com vocês, né? Então, inicialmente, eu quero desejar, então, a todos que se dispuseram a ganhar algum tempinho aqui com algumas informações, né? Então, aí nós temos, por exemplo, o Álvaro, Claudinei, Ednelson, Elaine, Fábio, Fernando, Guilherme, Helena, Luiz e Miqueias, né? Então, uma boa noite a vocês, né? Então, vamos iniciar, né, esse mini curso com a ideia aí a gente falar sobre a manutenção, né? Se vocês tiverem alguma coisa para comentar, quiser falar alguma dúvida, quiser algum esclarecimento, estou sempre à disposição, tá bom? Eu vou compartilhar agora uma apresentação, né? E baseado nessa apresentação, a gente vai discutir um pouquinho, falar um pouquinho sobre essa questão, né, das instalações elétricas residenciais e a questão da manutenção, tá certo? Tá? Então vamos iniciar. Estou compartilhando a área de trabalho, né? Deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar. Tem mais um entrando. De vez em quando, eu vou vendo aqui as pessoas que vão participando, que estão querendo entrar, eu vou colocando aqui no nosso fórum, tá bom? Então é isso. Vocês estão vendo a apresentação? Boa noite. Da minha parte, sim, professor. Ok, muito obrigado pelo retorno, então. Só vou ver se tem mais alguém entrando aqui. Tudo bem, estamos aí em 12 pessoas, isso é ótimo. Então tá. Pessoal, meu nome, sou Eduardo, né? Meu professor Eduardo, eu ministro aulas nos cursos de engenharia de produção, na área de elétrica, também algumas matérias de arquitetura, né? E hoje a gente vai ver um pouquinho de umas informações básicas que nós podemos passar aí sobre manutenção relacionadas em instalações elétricas residenciais, tá? Então, na Anhanguera Guarulhos, aí a gente tem diversos cursos, né? Entre eles, de engenharia elétrica ou arquitetura, e essa parte, essa disciplina de instalações elétricas é uma das tantas que tem para a gente, que a gente acaba ministrando para vocês, né? Então, nossa ideia é conversar um pouco sobre manutenção, projetos elétricos, o que seria isso, né? O que seriam essas instalações aí elétricas que podem ter alguns problemas, e a gente, já num estado assim, com pouca informação, né? Mas com alguma informação, a gente pode perceber alguns problemas, né? E aí sim, buscar a ajuda de um profissional qualificado, tá bom? Então a ideia é a gente conversar, ver esses problemas, tirar algumas dúvidas e também falar um pouquinho depois da nossa faculdade aí, e dos cursos relacionados a ela. Tudo bem a questão disso? Se tiverem alguma dúvida, estou sempre à disposição, tá bom? Ok. Beleza, então. Então tá, o objetivo inicial, né, os objetivos que eu preparei para a gente dar uma olhada, dar uma conversada a esse respeito, né, é fornecer, então, informações bem básicas, mas que são necessárias para a gente entender essa questão de uma manutenção dentro da nossa residência, dentro das nossas casas, em relação às instalações elétricas. A gente vai acabar, então, entendendo a importância que a gente tem que dar para esse sistema, né? A gente pode encarar ele como um sistema fechado, onde a gente tem ali a energia elétrica, onde a gente vai poder utilizar para ver os equipamentos, né? Ligar os equipamentos de som, acender as lâmpadas e tudo mais. Então, ele é todo um sistema, né, fechado, onde a gente tem energia elétrica para a nossa casa como um todo, né? Tá bom? Então tá. Deixa eu ver se tem mais alguém entrando aqui no nosso... Opa, temos mais uma
mais um convidado. Então, bem-vindo aí quem já entrou, a gente já comecei, estou bem no início, né? Então, falando um pouquinho sobre manutenção elétrica, né? A gente pensa, né, numa manutenção, assim, esse termo manutenção, como um conserto, né? Então, para ela ser bem feita na nossa residência, né, ou em qualquer outra, por exemplo, numa área comercial e tudo mais, é importante que ela seja bem feita. Por quê? A gente vai garantir o bom funcionamento dos equipamentos que estão ligados a ela. Quando a gente fala em bom funcionamento, não é só a questão de estar ligado, né? Você tem por exemplo, a luz, né, bem confortável para você, mas também tem uma questão de segurança. E também as outras pessoas, né, todos que moram ali na casa, né, todos têm um bem-estar, né? Então, por isso que a gente tem todos esses equipamentos que nos dão esses confortos. E a gente precisa zelar por essa segurança. Então, é isso que é o objetivo de uma manutenção, né? A manutenção vai visar, então, a gente detectar, ou seja, a gente conseguir visualizar ali que determinado circuito ou determinada tomada, determinado soquete de lâmpada não está muito bom e precisa fazer algum tipo de reparo, né? Pode ser pequenos problemas de instalação que a gente pode resolver e aí a gente tem vamos dizer, a certeza aí que não vai levar um choque nem nada mais, né? Mas mesmo na nossa residência, quando a gente está ali fazendo ou tentando fazer alguma manutenção, a gente tem que tomar conta, tomar cuidado, que a gente pode sofrer um acidente um pouco mais grave, né? Então, a gente tem que ter alguns cuidados e a gente tem que ter algumas noções, né, de que aquilo pode ser perigoso, né? Então, vem uma primeira pergunta, logo de cara, né? E essa pergunta já nos gera até uma certa polêmica, né, desse assunto. Mas, afinal, quem que pode fazer uma manutenção, né? Veja, quando a gente faz essa pergunta, esse tipo de situação já foi discutida, né, nos meios acadêmicos, discutidas na sociedade, e a própria sociedade ela já começa a fazer algumas normas, ela começa a estabelecer algumas regras, né? Por isso que se fala de normas, né? E a gente tem no Brasil, né, normas brasileiras referente a isso, né? E que fala sobre justamente esse tipo de situação, porque você tem na nossa sociedade, né? A gente tem a figura do eletricista, né? Que é uma pessoa que tem um preparo, ele fez um curso, né? Fez curso de manutenção elétrica e ele é uma pessoa preparada para isso. Mas fica aquela pergunta: qualquer coisinha que se tem em casa, eu tenho que chamar um eletricista ou eu mesmo, né? Sendo o proprietário ou sendo uma pessoa que não tem uma formação né, uma formação técnica sobre isso, posso fazer esse tipo de manutenção? Então, isso gera realmente uma discussão, e justamente porque a gente não sabe a informação que cada um tem, o nível de conhecimento que cada pessoa tem sobre esse assunto de manutenção elétrica, por exemplo, né? Então, aí a gente tem esse problema. Por quê? Porque a grande maioria, né, dos problemas de manutenção aí nas nossas residências vai precisar, no final das contas, de um conhecimento mais específico. Aí você vai precisar realmente chamar um profissional, né, capacitado, que vai poder observar, ver direitinho aquele problema que está acontecendo, e vai poder reconhecer esse problema e vai poder, então, te passar ali a questão de como solucionar, vai fazer esse reparo, e você então vai ficar com uma situação aí já com aquele problema resolvido, né? Então a ideia, no caso, é essa, né? A gente vai ter, então, um profissional, né, que vai resolver a maioria dos problemas. Mas isso não quer dizer que a gente possa, né,
ter acesso a essa informação básica, e nós mesmos, no nosso nível assim de não ter aquele curso, né, de técnico envolvido nisso, a gente pode ter, mas a gente precisa ter, e essa palavra de informação é básica, né? A gente precisa ter essa informação, a gente precisa ter acesso a essas informações para a gente poder, pelo menos, reconhecer e solucionar alguns problemas, tá bom? A ideia básica é essa, né? De vez em quando eu dou uma paradinha para admitir algum outro participante aqui, tá? Peço desculpa por conta disso, tá? Mas vamos lá continuar, tá? Bom, por hora tudo bem, né? Esses problemas mais corriqueiros, que não exigem tantos conhecimentos, a gente pode solucionar por nós mesmos, né? Se a gente tiver a informação, a gente pode solucionar. No entanto, eu quero deixar claro novamente, ser meio repetitivo, né? Se a pessoa que vai tentar fazer aquele reparo, né? Aquele conserto, vai intervir ali na instalação, tiver dúvida, perceber que não está apto a fazer aquele conserto, é melhor, obviamente, não realizar, parar ali e procurar ali um eletricista que você conheça, que você tenha confiança, né? E que você possa, então, vamos dizer, passar para ele esse problema e sanar as dúvidas, né? Mas as coisas que eu vou falar aqui são as mais básicas e a gente vai poder, pelo menos, reconhecer que a nossa instalação tem algum problema e se a gente achar que precisa, chamar o técnico, né, a respeito disso. Eu quero lembrar, então, que essas normas que a gente está falando, elas se baseiam, então, na nossa sociedade, na experiência, né, dos engenheiros, arquitetos, técnicos a esse respeito, e foi feita, então, uma norma que regulamenta tudo isso que a gente vai conversar aqui, e também, aí, estendendo para outras disciplinas, existem outras normas. Existem, então, no final das contas, centenas, né, de normas que todo profissional que está envolvido ali na área de engenharia, seja ela de mecânica, elétrica, civil, né, precisa seguir, precisa ter conhecimento delas, né? Tá? No nosso caso, por exemplo, a gente está falando de instalações elétricas de baixa tensão. Quando a gente fala baixa tensão, é essa que nós usamos aqui nas nossas residências, né? Então, a gente tem essa que chama ABNT NBR 5410. Essa norma, se a gente for ler e ver aí, a gente vai ver que ela fala diversos assuntos a respeito das instalações elétricas e como uma delas, né, realizar as manutenções. Essa norma, então, ela estabelece o que a gente chama de requisitos, ou seja, daquelas que são necessários para o entendimento das condições, né, que a gente pode considerar como o que seria mínimo para a gente ter um perfeito funcionamento da instalação elétrica de baixa tensão. Por que tudo isso? Porque com essas normas a gente garante, então, uma segurança, né, para nós, para as pessoas, também para os animais e também, por último, aí, para a preservação ali dos bens, ali dos equipamentos que estão colocados ali na instalação elétrica, né? Então, esse tipo de norma, em específico a 5410, elas nos falam justamente sobre sobre essa questão das instalações elétricas, e ela tem todo um capítulo, né, que fala sobre manutenção. Um dos itens, né, que acaba falando ali na norma, né, é justamente sobre as competências das pessoas. Veja, a princípio, ela vai classificar, né, as pessoas de acordo com as competências. Mais ou menos, essa competência das pessoas é como se fosse o conhecimento que ela possui sobre as instalações elétricas, né? Tá? Então, a gente tem dois tipos de pessoas, né, de classificação, de pessoas que podem trabalhar, que são as pessoas advertidas e as qualificadas, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui no lobby. Só um minutinho. Tem uma pessoa entrando aqui.
né? Então tá. Ok? A gente já está falando um pouquinho sobre as instalações elétricas, né, pessoal? Estou falando aí sobre a norma 5410, que ela já é a norma, né? Ela já é um acordo, né? Um concerto que a gente tem na sociedade, e aí para a gente ver a respeito das instalações elétricas de baixa tensão, é que essa norma trata. Uma pessoa, por isso que vamos dizer, fiz uma seleção, né, uma advertência aqui das pessoas advertidas, que são justamente as pessoas que não têm uma formação. Elas são, a norma diz o seguinte, que são as pessoas que têm suficientemente informadas ou supervisionadas por pessoas qualificadas, de tal forma que lhes permite evitar os perigos da eletricidade. Aí coloca pessoal de manutenção e ou de operação. Veja, uma vez que a gente tem acesso a essa informação de como a gente pode mexer com a eletricidade da nossa residência, conhecer alguns componentes, conhecer alguns equipamentos, conhecer essa questão das tomadas, dos cabos, né, de como você fazer a troca disso, indo um pouquinho, aprofundando um pouquinho mais o que é um disjuntor, o que é um fusível, e assim vai, né? Você acaba, então, sendo uma pessoa que tem informação sobre isso, você é uma pessoa, então, advertida, né? Outro, sim, quando você conhece aí um eletricista, conhece um engenheiro, um arquiteto, e aí você vai pedir aí para ela dar uma olhada, ver se você sabe como fazer determinadas manutenções ou determinados consertos, ele vai te explicando como você vai fazendo isso, então você vai acabar pegando uma experiência, né? E você acaba tendo uma informação que vem dessas pessoas qualificadas. E a pessoa qualificada é justamente essa que está marcada aqui embaixo, né? Que já são as pessoas com conhecimento técnico ou experiência tal que lhe permite aí evitar os perigos da eletricidade. Aí já incluiu os engenheiros e técnicos, né? Então nós temos dentro dessas pessoas qualificadas aí as pessoas que estudaram, que têm aí o diploma, né? E que se qualificaram dentro desse curso, né? Para mexer com cuidado, mexer com responsabilidade, e aí ele evita todos esses problemas, porque uma das maneiras de evitar, né, os acidentes, de evitar problemas, é você os conhecer, né? Então você vai conhecendo, vai tendo contato com isso, e você vai ter, então, entendendo que determinadas situações são perigosas, e você pode, então, contornar esse tipo de situação e fazer o trabalho da melhor maneira possível, tá? Então, as pessoas advertidas, ela não tem o curso de eletricista, né? Apesar de ser um termo um pouco vago, principalmente falar assim questão pessoas suficientemente informadas, você veja que a norma já começa a ser falar assim um termo um pouco vago, né? Por isso ele acaba não obrigando que a pessoa advertida tenha esse curso de eletricidade. Mas não quero, vamos dizer assim, polemizar, né, colocar assim, aprofundar nesse tema, não faz parte aqui do escopo, né? Mas o importante é que essa pessoa advertida, ela vai com um esforço, né, dela de buscar a informação, de fazer perguntas, não ter vergonha, né, de perguntar ali para o eletricista alguma dúvida que tenha, e aí daí o profissional qualificado pode ir solucionando as suas dúvidas, e aí a pessoa vai adquirindo essas experiências. Veja que para a norma, no final das contas, tanto a pessoa advertida quanto a pessoa qualificada, ela pode, né, fazer verificações e intervenções na instalação elétrica. A gente vai ver o que são essas intervenções e verificações, né? Mas o importante leva, né, a gente diferenciar agora esses dois, o que são esses tipos de manutenção que a gente tem, né? A gente tem situações, a palavra, né, manutenção, ela é abrangente, e a norma, ela acaba colocando dois tipos de manutenção, né? Uma que chama preventiva e essa outra que é a corretiva, né? Quando a gente fala de tipos de manutenção, na norma
5410, a gente está falando, então, de manutenções preventivas e corretivas, tá? Só mais um segundinho, deixa eu ver se tem mais alguém aí no lobby. Não, não tem. Então tá. Veja, quando a gente fala, então, em manutenção preventiva, esse termo nos leva, então, a esse termo, né, que é uma verificação, no caso, rotineira, né, da instalação, e que visa detectar problemas, mas esses problemas, o importante é entender que os problemas ainda não ocorreram. Você vai fazer uma verificação dele, né, vai fazer uma análise ali do teu problema, e você percebe que pode ter a possibilidade de um problema, né? E aí atua e esse problema ele não acontece porque você, de maneira preventiva, fez esse tipo de intervenção ali e não deu nenhum problema. É típico quando você, por exemplo, quando você entende ali, quando aí já é feito eu vou fazer um exemplo já são profissionais qualificados, né, que fazem. Quando tem painéis grandes ali, ele vai de tempos em tempos, ele abre os painéis, ele faz um reaperto, né, das conexões que tem ali, dos equipamentos que tem. Às vezes você tem contatores, você tem disjuntores ali, ele faz fazem um reaperto da cabeação, para que vai evitar algum tipo de falha, principalmente falhas relacionadas aí a superaquecimento, né? E aí esse tipo de situação de prevenção evita que você tenha um problema, por exemplo, por causa desse sobreaquecimento, com o passar do tempo, vai ocorrer aí uma questão de queima do componente, daquele disjuntor, por exemplo, e aí ele pode... aí você vai gastar dinheiro, né? Você vai ter que trocar ele vai queimar, ele vai estragar. E aí, de uma certa forma, você fazendo essas manutenções preventivas, você evita isso, né? Outras coisas que na indústria acontece, que eles usam, né, muito, por exemplo, a questão da parte de iluminação. Diversas empresas, eles optam, né, por trocar as lâmpadas de tempos em tempos, mesmo se elas estão funcionando, eles vão trocando as lâmpadas para que elas mantenham, né, esteja o ambiente sempre iluminado, mantendo ali aquele nível de iluminação correto, né? O outro tipo de manutenção é a corretiva. A corretiva, já pelo próprio nome diz, a gente vai fazer uma correção mesmo. Ou seja, a gente vai acabar, de uma certa forma, atuando ali no circuito. Então, a falha tem que acontecer. Aconteceu a falha, o circuito parou, você teve vamos dizer assim, a luz, né, ali na residência, ali por algum motivo, né, queimou ali, então você precisa fazer uma correção daquilo e ver o que aconteceu. Às vezes uma simples troca da lâmpada é suficiente, às vezes não é isso. Esse exemplo que eu coloquei, por exemplo, ali, que está falando aqui, um cabo rompido por aquecimento excessivo. Nesse caso, então, seria necessário a troca do cabo todo. Até pus uma imagem aqui, bem crítica, né, pegando fogo, mas imagina, então, que você tem um equipamento e esse equipamento puxou muita corrente, né, da instalação, e o cabo não aguentou, né? Então, todo aquele cabo que está ligando desde o quadro até o equipamento, ele, então, ficou comprometido, ele derreteu, né, queimou, e aí não tem jeito. É um caso que você precisa, então, interferir. Você vai ter que, então, abrir ali o quadro de distribuição, retirar esse cabo que está queimado, puxar outro cabo, um cabo novo, e refazer todo esse circuito. Veja que a coisa já complicou um pouco. Então, esses tipos de situação devem ser feitas, obviamente, então, por um eletricista, né? Mas, às vezes, a gente pode prever, né, esse tipo de situação e evitar que ele faça, que chegue a esse caso de queimar o fio, né, de queimar toda a instalação, né? A gente consegue fazer algumas verificações, né? E aí, mais ou menos isso que eu vou explicar a partir de agora, tá bom? Tudo bem por enquanto, pessoal?
Olha, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Tá. Continuando mais um pouquinho, tá? Uma das situações, inclusive a norma sugere, né, que a gente, então, quando vai mexer na instalação elétrica, né, já vamos focar aqui na nossa residência, na nossa casa, né? Se a gente for mexer em alguma tomada, é bom desenergizar, né? Desligar ali no quadro, desligar o disjuntor ali daquele circuito que que você vai trabalhar. Então, se você não sabe fazer isso, então a gente vai mostrando, né? Você vai aprendendo onde que reconhecendo ali na sua casa onde está o teu quadro de luz, o que são os disjuntores, né? E aí você vai poder desenergizar aquele circuito e aí fazer o reparo. Veja que a norma, mais uma vez, né, ela é um pouco assim bem ampla, né? Ela sugere que sempre que possível você desenergize. Ela não, vamos dizer assim, ela não obriga ninguém a fazer a fazer o reparo ali com ele energizado. Ela apenas sugere que você desligue. Mas, obviamente, né, por um consenso, né, do nosso, né, é bom você desligar ali o circuito para evitar você tomar choque. Porque quando a gente está mexendo em uma tomada, alguma coisa, a gente está mexendo com uma chave de fenda, está mexendo ali com um alicate, a gente vai acabar fazendo, então encostando ali, tomando um choque, e isso aí não é bom, esse tipo de situação não é recomendado, tá? Então, não existe uma proibição, é uma recomendação, mas quando a gente está falando de usar, né, de mexer em um circuito energizado, a gente está falando em casos específicos, né? E esses casos específicos, a gente vai ver, a gente acaba vendo aí que eles são mais voltados a uma situação quando a gente está lá, a gente é profissional, está lá numa indústria ou está num ponto comercial em que não pode desligar tudo, né? Então, realmente são situações muito específicas, né? Então, no geral, a gente tem que desligar e aí fazer o reparo que você está imaginando de fazer, tá bom? Vamos lá. Podemos verificar o que a gente pode verificar, né, numa manutenção. Veja, quando a gente é essa pessoa advertida, a gente pode fazer diversas verificações. Óbvio, uma vez a gente conhecendo, né, o básico da instalação elétrica, a gente pode fazer diversas observações, a gente pode fazer verificações, intervenções ali na nossa instalação elétrica ali na nossa casa. Como que a gente vai fazer? Olha, de maneira bem básica, tá? Para não a gente estender muito isso nem ficar com uma situação maçante, né? A gente pode observar, né? Por exemplo, nas partes dos condutores, né? Dos fios elétricos, né? A gente pode ver muita situação nele. Por exemplo, um condutor elétrico ele tem uma isolação, né? Então a gente pode verificar se essa isolação, né? Ela está bem feita, se ela é uma isolação boa, se ela não tem sinais de derretimento, sinais de rachadura, ressecamento, né? Ele começa a ficar esfarelada, né? O cabo, né? Ele está ali, a parte do isolamento, quando está ressecado, você faz uma pequena força nele, esse ressecamento dele, ele já fica quebradiço, né? Então aí você já desconfia que ali, né, esse circuito, ele está com um cabo que ele não está seguro, que ele não está bom. Também sinais de aquecimento. O que é sinais de aquecimento numa tomada, por exemplo? A gente já acaba vendo que tem uma região que está negra, né, em volta ali do furo da tomada, aquela região que está toda escura, né? Isso é sinal de aquecimento. Derretimento também, você vê, né? Você conhece que o plástico, né, que está ali em volta ali da tomada, do interruptor, ele tem uma forma, né? Uma forma bonita, né? Bem feita. E aí quando ele derrete, ele fica com um aspecto completamente estranho ali
ao design ali da tomada, do interruptor, e você percebe que tem sinais de derretimento, né? Rachadura nem se fala, visualmente a gente bate o olho, a gente acaba vendo esse tipo de situação, né? Tá ok? Então, veja, acabei falando de diversos sinais que são estéticos ali, quando você está mexendo ali, vendo, né, um soquete, por exemplo, de uma lâmpada, você vai ver essa questão. Você olha para ele e você vê sinais de, no caso, ferrugem, por exemplo, ressecamento, quebra do soquete, ele está quebrado, está rachado, tem um derretimento nele. E também uma coisa que é interessante, que é uma situação estética também, a limpeza, né? Situações aí, a gente vai ver mais adiante, limpar ali o lustre, né? Tudo, faz um estado de conservação que melhora a questão de iluminação do ambiente, tá bom? Então, você vê que são situações simples, e com um conhecimento bem básico, a gente pode trabalhar com boa confiança, sem poder ter, vamos dizer, receio de mexer ali na instalação elétrica, tá bom? Agora, situações mais complexas, né? Como esses quadros, né? O quadro de alimentação que a gente tem, o quadro de distribuição que a gente tem ali num canto ali na nossa casa, ali eles são mais complexos, né? Obviamente, se for mexer nele, quando for, né, pegar ali uma chave de fenda, né, mexer um alicate, querer mexer, é importante que a pessoa seja qualificada, porque tem situações ali que a pessoa advertida, ela, né, às vezes não conhece o que é aqueles componentes e acaba até confundindo. Às vezes pode confundir um determinado componente, né, por outro, achando que é um disjuntor e aí é um fusível, e aí a pessoa acaba tomando um choque, se acidentando, acaba se ferindo por conta disso, né? Mas nós podemos fazer, obviamente, uma verificação superficial, né? A gente pode, assim, sem tocar, né, nele, ou só abrindo a tampa, né? A gente pode ver os cabos, não pode? A gente pode dar uma olhada, ver se tem uma questão de limpeza, um ambiente está lá muito sujo, muita poeira ali, pode ser ruim. Então, pode ter sinais, por exemplo, de ressecamento dos cabos, né? Você pode perceber que tem um cabo ali que ele está com algum problema de derretimento, né? Vou mostrar depois uma foto, tem aqui uma do cabo derretido, vou ver, você vai ver que ele apresenta até bolhas, né, nele. Aí, esse tipo de situação, você bate o olho, você já então você vai com ter aquela prudência, aquele bom senso, você vai ver, vai perceber que, puxa vida, a minha instalação elétrica aqui da minha casa está funcionando, tudo bem, mas tem algum problema. Por que tem algum problema? Você percebeu um derretimento ali do cabo, você percebeu que tem uma região ali de um dos componentes, por exemplo, ali de um disjuntor, ali perto onde está o cabo dele, conectado, enegreceu, ficou preto ali em volta, sinal que teve uma sobrecarga ali, pode estar aquecido. Então é necessário aí chamar um eletricista, chegar lá para ele e falar, eu estou com algum problema, aí ele vai vir, vai dar uma olhada legal ali nos quadros, aí nos painéis que tem ali na tua casa e vai detectar esse problema. Mas veja que de uma maneira superficial você pode fazer aí de uma maneira inicial, né, de uma maneira simples, você pode então ver e fazer esse tipo de verificação, tá bom? Fica aí a situação. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode parar aí um pouco, a gente conversa, não tem problema quanto a isso, tá? Vou falar rapidamente desses componentes. A gente tem, então, já falei um pouquinho, né? Temos contatores, relés, chaves seccionadoras, disjuntores, fusíveis, barramentos, calhas. Veja, é uma infinidade de componentes, né? Se você tem interesse, é importante aí você pegar informações adicionais sobre ele, conhecer um pouco o que é um disjuntor, o que é uma chave seccionadora, como é que eles funcionam, né? Então, aí, a gente hoje tem acesso muito grande na internet sobre isso, né? Mas aí você vai pegando
conhecimento a respeito disso. Você pode e deve tirar suas dúvidas com um eletricista, com um engenheiro, né, que você conheça, e você pode ir identificando e aprendendo um pouco mais, né? E todos esses componentes, no final das contas, a gente consegue, né, ver aquela questão sinal de corrosão ali no terminal deles, né, quando você identifica ali os terminais, você vê que tem uma corrosão, ferrugem, queima, né? Aquecimento excessivo, causou um derretimento, né, de uma parte do componente, né? Limpeza também, aí você vê que está muito, tá numa região muito suja ali, então pode dar uma limpada, né, tirar um pouco, né, daquele excesso, né? E sempre que tiver dúvida, chamar o eletricista para poder, então, solucionar esses problemas básicos, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém, tá bom? Muito bem. Bom, deixa eu falar um pouquinho, então, aí das tomadas. A gente tem diversas tomadas na nossa residência, né? E, de uma certa forma, então, é até bem básico a gente identificar alguns problemas ali nas tomadas, né? Só que quando a gente identifica esse tipo de problema, aí você vai ter que tomar uma decisão. Às vezes ele pode ser uma situação assim muito fácil, onde você pode retirar ali aquela tomada e substituir por outra, mas se você perceber que, por exemplo, o fio ali condutor ele não está num bom estado, você vai ver que vai precisar, então, fazer um reparo maior. Quer dizer, aí você vai precisar fazer uma reforma ali no teu, naquele circuito ali que está colocado. Então, vamos imaginar o seguinte, você está ali com aquele teu circuito, você tem a geladeira ali, né? E ela está ali trabalhando tudo e você vai olhar a tomada dela. Então, você desliga ali o disjuntor e tira a tomada, né, tira o refrigerador ali da tomada, e aí você vai observar o estado geral ali daquela tomada, né? Então você vai olhar nela, aqui tem um desenho, né? Você vai olhar, ela tem lá os orifícios, né, onde você conecta, né, a tomada, você vai olhar nele, se ele tiver, por exemplo, tiver uma região nele, né, uma área ali que ele está escurecida, derretimento, um desgaste, esse tipo de situação é perigosa, quer dizer, essa tomada ela está comprometida, né? Então, a primeira sugestão é que se você já tem um conhecimento, você abra, né, a tomada, que retire essa tomada velha e dá uma olhadinha nos cabos também. Então, na primeira situação, o cabo está bom, tá novo, né? Ele não tá, você não viu nenhum desgaste do tipo derretimento, ressecamento, nada queimado, é só mesmo a tomada. Aí tudo bem, você pode então comprar uma tomada nova do mesmo modelo, né, da que tinha, né, anteriormente, e aí você vai substituir, vai, vamos dizer assim, consertar isso. Por que eu estou falando isso? Quando você deixa uma tomada assim, desse jeito, que ela está enegrecida, ela tem algum probleminha, a gente não confia mais no contato das chapinhas, das chapas de metal que tem lá dentro da tomada, que ela faz a ligação com a tomada ali do refrigerador. A gente não confia mais nesse ponto de ligação, né? Não confiando nisso, você pode ter, então, ela está passando eletricidade, né? Está passando corrente ali nela, e essa chapinha ela vai esquentando mais e mais e pode vir a queimar, né? E com isso piora. O que quer dizer com isso piorar? Se ela esquenta e chega a ter um faiscamento, pegar fogo, assim, pequeno, alguma coisa assim, ela começa a derreter também a tomada do refrigerador. Então, veja que a coisa começa a ficar mais complicada, né? Quer dizer, se você já troca a tomada antes do problema, você está salvando o teu circuito, né? Agora a gente tem outra situação. Você viu que a tomada está enegrecida, tem algum problema de derretimento, você tira a tomada e vê que o cabo, né? A gente vai ver uma foto depois, daqui a pouquinho,
a gente vai ver aí que ela está, o cabo derretido. A indicação disso já não é tão boa. Tem ressecamento, piorou. O ressecamento indica que o cabo, né, ele é muito antigo, porque ele está ali há muito tempo. Quando eu falo muito tempo, depende muito de alguns fatores, né? Por exemplo, a geladeira, ela está o dia inteiro, o tempo todo, ela está puxando um pouco de eletricidade. Quando ela liga, né, ela vai puxar mais e assim vai, né? Então, esse cabo, ele acaba desgastando com mais tempo, né? Então, aí, numa residência, 15, 20 anos, ela já está bem velha, né? E aí você precisa pensar né, em considerar mesmo em fazer uma reforma, né, ali dos circuitos para trocar toda aquela cabeação, tá? Mas no caso, quando você vê esse problema, você pode fazer uma avaliação. Se não tiver derretimento, ressecamento ou queima, a troca da tomada é válida. Agora, se tiver um problema no cabo, você vai ter que trocar o cabo também, né? E aí você vai realmente vai ficar um pouquinho mais difícil, porque você vai precisar desconectar ali do quadro, puxar o cabo, tudo. Então já é um serviço que fica um pouquinho assim, difícil, trabalhoso para a gente que não tem vamos dizer assim, a especialização, não tem o curso, né, de eletricista, não tem uma qualificação a respeito disso, tá bom? É isso aí. Então, no caso, a gente fica sempre precavido. Se a gente não souber, tiver dúvida e achar que é melhor chamar o eletricista para resolver esse problema, uma vez que você constatou o problema ali da tua tomada, tá bom? Professor, Pode falar. porque no caso, vamos supor, uma pessoa leiga, ela não vai saber se a tomada é de uso específico ou de uso geral. Pois é. Se é um mau dimensionamento do disjuntor, por exemplo, devido à corrente. Exatamente. Aí... Então, é esse detalhe mesmo que a gente vai até falar um pouquinho mais quando chegar lá em projeto, né? Mas isso é importante mesmo. Quando a gente vê problemas bem simples, só um derretimento, alguma coisa assim, a pessoa tem algum conhecimento. Alguém já informou para ela deu uma pesquisada, ela se informou, ela troca a tomada, mas o que eu falei, trocar pelo mesmo tipo da tomada, né? Eu vou falar dos tipos de tomada também rapidamente daqui a pouquinho. Então, o importante, o segredo de tudo isso, do que eu estou falando, é a informação, né? A gente tem que saber o que está fazendo, ter uma certa informação, né? Mas na verdade é essa. A pessoa que é leiga, a pessoa que só foi advertida, ela foi só, assim, a informação é muito básica que ela recebeu. Então, no geral, vamos dizer assim, a ideia, assim, básica é a pessoa perceber que tem algum problema e chamar o eletricista, mas se ela perceber que o problema ela tem condições de fazer, não tem problema nenhum dela fazer essa intervenção, trocar uma tomada ou coisa e tal, né? Mas é importante ela saber dos perigos. Uma vez que a pessoa está informada e sabe dos perigos, você concorda comigo que ela não vai fazer, ela vai ter consciência que aquele serviço é além do que ela pode fazer e ela vai chamar alguém para ajudar, certo? Tá bom? Então, tá. Então, voltando, um pouquinho o que você tinha falado, né? Então, se for constatados problemas no circuito, ou seja, que é gerado por excesso de potência consumida, que foi estabelecida no projeto inicial, é importante, então, você chamar aí um eletricista de tua confiança, entender ali que você não tem condições de resolver aquele problema, e ele vai te dar uma olhada certinho naquilo e vai resolver o problema. Caso contrário, uma situação pontual mesmo, uma situação que você viu ali, a tua tomada, um acidente, né? Ela quebrou, às vezes até uma coisa mecânica, né? Quebrou, você pode trocar de boa, né? Você não tem problema. Agora, se você tiver dúvida, não faça, né? Então, essa é a mensagem que a gente dá nesse sistema, né? O grande problema, por exemplo, é justamente isso que ele falou. Tinha falado de tomadas de uso específico, tomadas de uso geral, são termos aí que são
termos que uma pessoa qualificada conhece bem. Nós mesmos, assim, basicamente, a gente conhece, assim, tomadas aí de 10 ampere e de 20 ampere, que a gente vê ali na prateleira ali das lojas aí de materiais elétricos, né, que falam sobre isso. Mas uma coisa que é muito comum, né, nesse caso, né, e que gera também muitas dúvidas, né? Aí, no caso, o eletricista ele vai te ajudar nisso. Mas vamos imaginar, por exemplo, que você está lá lá no banheiro, né? Que você faz uso de um secador de cabelo, por exemplo. E aí o secador de cabelo, quando você vai colocar lá na tomada, ele não entra na tomada. Por quê? Porque o plug dele, né? A tomada dele é mais grossa do que o orifício ali da tomada. E você não entende o porquê disso. Ué, o eletricista instalou uma tomada que não cabe o meu secador? Que história é essa? Aí você pega um plug lá, um Benjamin, um T, né? Faz uma adaptação e usa o secador. E aí pode dar problema, porque existem esses dois tipos de tomada. Uma de tomada de 10 ampere e uma tomada de 20 ampere. E esse tipo de situação dá problema, porque se você usa, por exemplo, o secador, uma potência alta, o secador de cabelo, ele puxa bem mais do que 10 amperes. Ele precisa de uma tomada cuja corrente máxima é de 20 amperes, né? E aí, quando você faz essa adaptação, você está puxando muito mais corrente do que o cabo ali suporta, né? O cabo que foi instalado aí na tua instalação. É problema. Se você vai usando isso constantemente, vai gerar queima, vai gerar derretimento do cabo, vai ser problema. Então, a solução para esse tipo de situação, quando você tem esse tipo de coisa, é uma reforma. Você vai precisar, então, chamar o eletricista qualificado e vai falar para ele, foi colocado aqui no banheiro, não cabe, não entra o meu secador de cabelo, né? Então a gente precisa modificar. A instalação que está colocada aqui, eu posso trocar por uma de 20 ampere? Só ele mesmo vai poder identificar isso. Por quê? Ele vai ver o cabo que está lá passado, né? Se aquele cabo ele tem a seção, né, específica, e vai te ajudar nesse tipo de situação. Ele vai, de cara, te falar se pode ou não pode. E se você precisar querer que faça isso, ele vai fazer a reforma. Ele vai puxar um cabo novo, vai trocar o disjuntor ali do quadro e aí você vai poder usar com uma máxima tranquilidade, né, o teu secador de cabelo quanto a isso, né? Agora, simplesmente você vê, então eu vou trocar a tomada, nesse caso pode ser problema, tá bom? Professor. Pois não. Tudo bem? Beleza. Tá me não querendo interromper. Mas não uma pode dica, eu sou engenheiro mecânico, porém eu tenho formação em elétrica residencial. Eu faço alguns tipos de reforma, reparo, o que eu vejo muito, né? Uma dica até para o pessoal que vai solicitar um eletricista. É ver se o cara realmente ele sabe calcular a corrente que vai ser consumida naquela tomada, porque um dos maiores problemas que eu pego é mau dimensionamento, é o que mais ocorre. Do verdade. Cara ir lá, por exemplo, ele põe uma fiação correta, tudo bem, aí ele erra no disjuntor, igual eu pego muito disjuntor derretido, entendeu? Às vezes o cara nem sabe, por exemplo, uma tomada de uso específico, o indicado mais é você colocar, por exemplo, uma tomada apenas para uma geladeira, um fogão, um forno elétrico. Hoje em dia, eu acabei de comprar uma casa nova, por exemplo, a minha fiação aqui, ela é toda errada, por exemplo, assim, o disjuntor da geladeira é o mesmo da pia, é uma bagunça só. Então, hoje em dia, para você achar um profissional qualificado mesmo, que sabe dimensionar um circuito de uma casa, é mais difícil de encontrar. Então, tem que tomar muito cuidado com o profissional que até que vocês chamam para poder ajudar nessa manutenção de casa. Tá bom? Qual o seu por nome? Experiência mesmo, né? É Douglas. Eu sou formado pela Anhanguera também. Não, tudo bem. Você viu, a gente, você falou aí, formado pela Anhanguera, mecânico. O que a gente encontra no mercado são profissionais e profissionais, né? Então, a gente sempre quer procurar, né, Douglas, esse profissional qualificado, né? A gente procura, nós, né, dentro da Anhanguera, passar todas as informações do que seria o top de linha, vamos dizer assim, de formação que se tem, porque informação a gente tem. A gente passa todas as informações, mas os profissionais que tem por aí acabam... Tem poucos.
E por conta de uma situação que chama de custo, né, ele acaba colocando materiais de qualidade duvidosa, acaba colocando materiais, vamos dizer assim, ele acaba não fazendo o cálculo, porque ele acaba pegando um monte de serviço para poder ter um rendimento, né, bom para ele, e ele vai fazendo de qualquer jeito, né? E isso realmente a pessoa precisa ter uma consciência. É igual a gente repara, você, por exemplo, você mandou um convite de um curso desse aqui, por exemplo, para muitas pessoas, mas são poucos que, por exemplo, que querem se qualificar. A gente repara muito isso, né? Então, esses são os poucos profissionais que vão ter no mercado que você pode confiar, entendeu? São muito poucos. É verdade. E vocês estão percebendo que eu estou tendo o cuidado de não ensinar muita coisa, porque se a gente vai passar informação, se a gente vai passar informação e se tem alguma pessoa, não estou falando aqui de ninguém, nada, mas se tem uma pessoa que, vamos dizer assim, fica entusiasmada, extremamente, esqueci de fazer uma coisa. Não esqueci. Fica entusiasmada, extremamente assim, com vontade de mexer, sair mexendo, e aí depois vai falar que teve uma informação e a informação não foi passada corretamente. A gente só tem aqui alguns minutinhos para falar, então a gente não pode ficar passando informações de como fazer as instalações ou manutenções, não é verdade? O caminho, na verdade, da aula eu acho que está perfeito, entendeu? É que a gente às vezes assim. É que às vezes a gente tem o cuidado de chamar um eletricista, né? Se alertar para não chamar um eletricista que realmente não sabe fazer, entendeu? Exatamente, isso é o que acontece muito. É verdade. Eu pego bastante mesmo, assim. É verdade. Refazer serviço, na verdade, a maioria dos meus trabalhos que eu faço é refazer. Não é nem serviço inicial, entendeu? Não é consertar defeito, né? Não é nem instalação antiga. É pegar alguma coisa que é nova, inclusive, e você precisa... Isso, eu vi que o colega falou de mal dimensionamento, um colega que chamou ele agora. É isso aí. Então, deixa eu continuar mais um pouco. Obrigado aí, viu? Nada, fique à vontade, tá bom? Estou até me estendendo um pouquinho a mais, eu peço desculpa, vou tentar ser um pouquinho mais rápido, tá? Nisso, mas vamos lá. Na questão, por exemplo, de interruptores e lâmpadas, as lâmpadas hoje em dia, a gente todo mundo já começa a usar lâmpadas, né, econômicas, LEDs, né, as incandescentes já nem fabricam, nem vendem mais, né, e essas lâmpadas ajudam bastante. Por que ajudam? Elas são super econômicas, né, então elas consomem, a corrente que passa nelas é muito pequena em relação às antigas incandescentes, né, então a gente tem, quando fala assim questão de consumo, questão de potência, né, de corrente que puxa, a gente chega até, comparada com as incandescentes, ser 95% menor. Então, consome muito pouco. E a vida delas é enorme, né? 25 mil horas, né? Então, você, mesmo ela sendo um pouco mais cara, usando uma lâmpada, né? Você trocando as suas lâmpadas mais antigas, né? E mesmo as de incandescente e as fluorescentes, e as econômicas, trocando por as de LED, você vai economizando aos poucos. Você não economiza na compra, né, na hora que você paga ela. Mas, durante os meses, né, que é da vida dela, você vai tendo economia, porque você vai gastando menos, consumindo menos eletricidade, né, menos energia, e ela vai se pagando com o tempo, né? E o teu circuito acaba ficando também bom, porque você tem já o fio passado ali, ele tem lá um tamanho, né? E você utilizando uma corrente melhor, né? E você pode fazer as substituições dela facilmente, você troca, tudo baseado aí em soquetes, tudo, então fica bem fácil de você fazer isso. E fazer sempre as limpezas, né? Você está sempre mantendo limpo, lâmpadas e os abajur, né? Você vai mantendo limpo, vai mantendo sempre com aquela questão de tudo, da luz, né? Da iluminação, né? Muito bem espalhada, muito bem colocada ali no ambiente, né? Tá? Os equipamentos de uso específico, a gente falou um pouquinho disso, né? Esses equipamentos, eles são marcados ali no projeto. Normalmente, o engenheiro, o arquiteto, ele já sabe mais ou menos que na cozinha
E área de serviço, no banheiro, você vai ter os maiores, né, equipamentos de uso específico. E aí ele já coloca lugares ali para o micro-ondas, lugar para o refrigerador, freezer, né? Torradeira, fritadeira elétrica, são tantos, né? Um monte, né? Então é um monte de equipamento que ele já vai mais ou menos qualificando ali e colocando ali na instalação quando é nova, né? Então, quando vai fazer, você já ali tem uma instalação mais antiga, às vezes vai ter que fazer uma reforma, vai ter que falar mesmo com um profissional para fazer aí uma situação para incluir esses novos equipamentos para vocês. Por exemplo, você comprou ali uma secadora de roupa, e aí quando você vai ver ali ali na tua área de serviço, não tem um lugar para isso. Então você tem que pedir ali para um eletricista para ele fazer a correta, né, dimensionamento daquilo e passar uma tomada específica para ela, isolada só para ele, porque ele vai puxar muita corrente, vai ser específico para aquela situação. Estendo isso para o ar-condicionado, né, também, que hoje em dia a gente vai, cada vez mais, a gente está vivendo períodos mais quentes, então todo mundo começa a correr para ar-condicionado, colocando aí nos quartos e tudo mais, então vai precisar fazer algum tipo de reforma, né? Obviamente, temos a questão aí do tempo, né? Conforme vai passando o tempo, a instalação da tua casa vai ficando envelhecida e você tem que considerar num momento que é necessário fazer uma reforma, né? Para garantir a qualidade e garantir a segurança de todos, né? E por falando, aí você vai ter que investir, vai ter custo, né? Tudo, mas vale a pena quando você tem a questão aí da segurança envolvida, né? Falando aí em segurança, deixa eu te falar algumas situações que ocorrem quando a gente tem muitos equipamentos, né? A gente vai comprando aí, né? Compra computador, compra impressora, compra um freezer, né? Para pôr no quarto, compra um monte de coisa. E aí você tem só uma única tomada, né? E aí você se recorre a esses benjamins, esses T's, né? Deixa eu pôr aqui uma lupa, né? Aí tá, colocamos uma situação aqui que é muito perigosa, né? Os benjamins e essas extensões, eles aumentam a quantidade de equipamentos que a gente usa em cada tomada, né? E aí você usa, então, em uma única tomada e está colocando aí 4, 5, 6 equipamentos. Assim, no modo inicial, pode até ser benéfico, né? Porque ele resolve a situação, mas no final das contas, a longo prazo, ele pode ser um vilão da história, né? Por quê? Porque aí a gente vai ter muita corrente, dependendo dos equipamentos que estão colocados aqui, você está puxando demais. Então, essa tomada, que ela foi projetada por um determinado consumo, você no final das contas nem sabe quanto que tá puxando ali, né? E aí você pode ter um problema, pode ultrapassar aquele limite de corrente que foi projetada para o cabo inicialmente, né? E você vai ter aquela história do derretimento, deterioração do cabo, sobrecarga, e você vai acabar tendo um choque elétrico, e o que é pior, né? Um incêndio por conta disso, tá bom? Para resolver esse problema, então você teria que pensar, realmente considerar uma reforma, chamar aí um eletricista, né, competente para poder fazer uma reforma e fazer aí a solução disso, né? O curto-circuito, que está lá relacionado com isso, tem mais a ver, então, por exemplo, com circuitos antigos, né? Você, então, acaba tendo uma situação em que não tem, no teu quadro ali, equipamentos de proteção. Tem diversos equipamentos de proteções hoje em dia que são obrigatórios. Por exemplo, tem esse aqui que está falando o DTM, é o nosso disjuntorzinho, a maioria já tem bastante. O uso de fusível, né, já está um pouco mais assim, estão pulando, né, mais para o disjuntor, né? Mas tem outros. O DTR, diferencial residual, que é importante para curtos-circuitos, choques elétricos. Dispositivo contra surtos, né, que é o DPS. Todos esses equipamentos, pelas normas, eles começam a ser obrigatórios sempre que você tem, por exemplo, aí você já vai ver, né? Sempre que tiver um chuveiro, né, ar-condicionado, você precisa ter o DTR e tudo, e você vai ver que em grande maioria das instalações, não tem, né? Então aí você precisa
considerar, então, quando for fazer uma reforma, que o profissional ali que vai colocar esses equipamentos, vai colocar esses dispositivos de proteção para a tua segurança, para evitar esse tipo de situação que acaba queimando, pegando fogo e comprometendo aí a tua residência, teu imóvel, né? Tá bom? Olha aqui que eu queria mostrar aquelas questões das emendas, tá? Deixa eu colocar Quando você tem um cabo, né, um fio condutor derretido, ele começa a levantar, né? Você vê aqui, essa capa aqui amarela, é a capa de proteção, né? Ela começa a criar bolhas, ela fica extremamente fragilizada. Você percebe, você bate o olho, você vê, né, enegrecida a ponta. Você pode identificar uma emenda mal feita, né, onde está muito fraca. É uma situação, aqui tem 6 voltas só, né, muito espaçada, não é bem feita. Essa outra aqui também, muito pouca, só 3 voltinhas enroladas num cabo, né? Então, não está bem feito. Esse tipo de situação você tem que procurar desenvolver a correta, né? Manufatura, né? Dessas emendas, né? E você pode verificar que se você vê cabos na tua residência desse jeito, desconfie que alguma coisa está ruim, que você precisa fazer algum tipo de conserto nele, né? Se você não se sentir, não saber como fazer, obviamente tem que chamar alguém que saiba, um profissional gabaritado, né? Que saiba fazer isso e tirar todo esse tipo de situação. Vai sempre gerar curto e sobreaquecimento. É garantido. É problema mesmo. Você pode ter certeza. Fez mal feito, 1 hora, como que se diz, né? A casa cai, né? E aí você vai ter problema na tua instalação, tá? Falar só um pouquinho aí do chuveiro elétrico. É muito comum, né? A gente quer, com o passar do tempo, a gente já não gosta mais do chuveiro nosso, a gente quer um outro mais potente, né? E aí, nem sempre a gente vai ter um banho, né? Uma qualidade aí de um banho bom, gostoso, se você colocar um chuveiro mais potente. Por que isso que você está falando, professor? Porque na hora que você coloca um chuveiro mais potente e você não viu nada ali da tua instalação elétrica, aquilo queima, aquilo estoura, cai toda hora o disjuntor, quer dizer, aquilo que você queria como um conforto para você acaba sendo um tormento, né? Então, a troca do chuveiro, ele representa aí uma causa do aumento do consumo da energia, porque você está tirando um chuveiro aí, por exemplo, de 4 kW, está pondo um de 5,5 kW, aí você está aumentando o teu consumo. Se você está aumentando o teu consumo, vem a pergunta, será que a tua instalação elétrica vai suportar o novo chuveiro? Você precisa, então, fazer uma verificação dessa demanda, uma verificação correta disso. Então, para isso, se ele não está adequado, você tem que, então, fazer uma reforma ali na tua instalação. Ah, mas como que eu posso fazer? Eu preciso chamar um técnico? Vai precisar, mas você pode fazer você pode dar uma olhadinha, por exemplo, ali no teu chuveiro, né? Existem algumas informações. Aí você comprou um chuveiro, tem o manual, ou senão no próprio corpo dele, olha só. Ali no corpo, nesse exemplo aqui tem puxando aqui um pouquinho, dando um zoom nele, ele tem umas informações aqui de tensão, potência, corrente, e esse aqui de milímetro quadrado é a seção do fio. Então, só nessas informações já de bate-pronto, assim, você pode olhar ali no teu chuveiro, né, no tua instalação, e você vê, poxa vida, tá, tudo bem, é 220, mas o meu cabo? Eu sei que ele é essa seção de 4 milímetros quadrado? Se você não sabe, né, então você tem que, obviamente, procurar o eletricista para ele fazer uma verificação dessa. Mas, se você está pegando um que né, o ideal é você pegar um que usa o mesmo, né, do que você já tem. O teu antigo está falando que é de 4, você sabe que o cabo ali é de 4, e você comprou também um de 4 milímetros, então você poderia, teoricamente, fazer a instalação seguindo aí esses passos básicos de informação, de saber como está fazendo, fazer direitinho,
porque você tem uma questão ali de uma conexão ali deles, né? Ou seja, esses conectores ali, tem gente aí, você vai lá na loja, o cara te fala que você pode usar esses conectores de porcelana. Aí você tem que tomar cuidado, você pode usar os conectores de porcelana, só que tem duas situações ali que é importante. Primeiro, esse conector de porcelana consegue suportar os 30 amperes? Então, você tem que ir lá na loja e pegar um conector de porcelana que aguenta mais do que 30 amperes, tá bom? E aí você pode ter certeza que vai estar tudo bem. E outro problema é verificar o estado dos parafusinhos que tem aqui quando você vai, eu vou mostrar no próximo slide, quando você insere os cabos, você vai parafusar eles, né? Vai parafusar. Então, se ele ficou com mau contato, espanou o parafuso, rejeita ele e compra outro, porque ele vai dar problema, ele vai queimar e vai dar problema nele, tá bom? Porque se ele tiver, o parafuso não tiver bem apertado, vai haver um sobreaquecimento, derretimento do cabo, perigo de incêndio, tá? Então ele fica mais ou menos desse jeito, né? Você tem o cabo aqui, né? Fase, neutro, o fase, o terra e a outra fase, e aqui você parafusa e coloca aqui do chuveiro, né? O verde é o terra, né? E as duas fases nele. Então ele fica com essa cara aqui, mais ou menos, e aí você prende ele bem. Existem outros conectores, pode usar, desde que você tenha garantido a corrente que passa neles. Se é 30 ampere, tem que ser mais do que 30 ampere. Se é 40 ampere, tem que ser mais de 40 ampere, e assim vai, tá bom? Pode fazer com a fita isolante? Pode. Você tem que fazer a emenda bem feita, passar a fita isolante correta, que aguenta aí a umidade, aguenta a corrente. Então, ela precisa ser precisa ser um equipamento, né? Precisa ser algo que aguenta aquilo que você está pretendendo fazer, tá bom? Tá. O projeto elétrico é uma situação aí que tem a ver com casas novas, né? A gente está falando, então, aí de um imóvel novo, e aí o eletricista, a pessoa capacitada, gabaritada, né, que está com a formação, ela vai, então, adotar os procedimentos de forma correta, vai garantir o funcionamento, o desempenho dos equipamentos, fazendo ali os cálculos dos pontos de iluminação, os interruptores corretamente, colocar o teu quadro de distribuição no local correto, de maneira correta, fazer todas as situações junto com a concessionária, e no final das contas você vai ter algumas coisas, né? O profissional vai elaborar os cálculos, vai fazer todas as justificativas ali para o teu cliente, para o cliente, vai fazer as plantas, vai fazer todo o material envolvido, fazer uma lista de material e vai te dar um orçamento para você, né? Então, esse tipo de situação a gente acaba aprendendo aqui na faculdade a fazer esse tipo de projeto, né? É uma das matérias que a gente acaba tendo uma das disciplinas que a gente tem no nosso curso, tá? E eu tive essa matéria, professor. Sim. Recentemente eu tive essa matéria. Sim, essa matéria é importantíssima, a gente trabalha com ela e faz o projeto, né? Então, ela te dá muita dica prática, né? E a planta baixa, quando fala desse nome, é justamente o desenho, e ali o engenheiro, o arquiteto vai estar lá fazendo todo o desenho, para que no futuro ele vai te dar essa planta para você guardar com você na tua residência, é um documento do proprietário, né? E aí, quando vai precisar fazer uma reforma e tudo mais, você mostra ali para o outro engenheiro, para o outro arquiteto, e ele vai ter uma ideia do que foi instalado ali na tua casa, né? Vai ter informações detalhadas daquilo. Fazendo bem feitinho, está tudo muito bem detalhado, né? E bem, vamos dizer assim, disponível para o cliente, todos os cálculos, todos os levantamentos, etc. Tá bom? Olha, os profissionais, então, né, fazendo uma conclusão, né? Eu falei muito dos profissionais qualificados, né? Eles acabam realizando esses projetos e eles executam todos de maneira em conformidade aí com as normas, né? Então, eles vão utilizar materiais com qualidade e eles têm que ter, né, aqueles conhecimentos
básicos para poder resolver qualquer problema, esses problemas básicos. Então, é importante você procurar uma pessoa que tenha, né, no mercado ali, né, ali que tenha uma boa reputação ali no mercado. E você acabou vendo aqui dentro que tem muitos entraves, tem muitos problemas envolvidos nas instalações elétricas. E demanda capacitação, atenção e responsabilidade. A palavra de informação é chave. A gente precisa ter informação sobre isso. E, no final das contas, a gente acaba tendo a responsabilidade em ter a resolução desses problemas, né? Por quê? Porque alguns problemas relacionados aí com sobrecarga, gastos demasiados de energia, tudo isso acaba sendo uma situação em que o profissional, né, de manutenção, o engenheiro, o eletricista vai poder solucionar ali para o cliente, né? Então, sempre que possível, você pode, óbvio, mexer nas instalações da tua casa com as suas informações corretas, mas precisa sempre de um auxílio de um profissional qualificado, né? E é isso que é em Anguera Guarulhos, a gente tem diversos cursos, a gente qualifica, a gente procura ter aí dentro da nossa instituição esse cuidado, né? A gente tem aulas teóricas, aulas práticas. Essa aqui é uma foto de um dos laboratórios, ali utilizado ali no engenharia elétrica, automação industrial, de controle da automação. É um dos equipamentos, vários equipamentos que nós temos, e a gente consegue fazer diversas simulações disso. Temos outros específicos ali você está vendo aqui no cantinho, tem alguns painéis aqui, são painéis didáticos, onde a gente pode fazer simulações, por exemplo, né, de circuitos residenciais, aí a gente vai ligando lâmpadas, fazendo situações de interruptores paralelo, interruptores three-way, e assim vai, né? Então, é uma situação que a gente vai aprendendo, teoria, prática, e também nos laboratórios de informática, que a gente também tem simuladores que podem fazer também esse tipo que ajuda muito para a gente fazer aí um aprendizado aí, tá? Eu sou estudante da Anguera, professor, só que eu estudo aqui em Osasco, entendeu? Oh, legal, legal. É bom saber. Então, a gente está sempre aí... Vamos dizer assim, eu como professor de Guarulhos, né, eu conheço as nossas instalações aí de Guarulhos, né, mas a Anguera, ela prima por uma forma equalitária, né, uma forma básica, né, para todos, né, então a gente acaba tendo as mesmas oportunidades aí de conhecimento, né, a gente tem os mesmos livros, né, básicos, né, para a gente ter as aulas, né, as teorias e práticas, e tem as bibliotecas em cada uma das unidades, né? Em relação a Anguera Guarulhos, né? Você que é de Osasco, aí eu não sei as datas de lá, né? A gente tem diversas datas, diversos projetos, não só de engenharia elétrica, você vê que a gente tem cursos de TI, de segurança de gestão, né? Temos também essa semana de tecnologia aí que está marcada, previsão aí para dia 19 a 23 de outubro. Então, fiquem atentos, a gente tem sempre aí um calendário colocando aí as nossas atividades que a gente acaba aí tentando, vamos dizer assim, fazer participar aí com a vizinhança, né? com a nossa área envolvida aí de Guarulhos, tá bom? Pessoal, na verdade, a gente tem um contato aqui, que estou colocando aqui para vocês. Esse contato, esse link é um formulário para a gente começar aí, se você estiver interessado em participar dos nossos, né, das nossas... participar com a gente, né? De engenharia, seja ela civil, seja ela em arquitetura, engenharia elétrica, controle e automação. Então, esse formulário vai orientando aí, vai ajudando aí você a entrar nesse sistema. Tá com dúvida? Tem aqui o nosso WhatsApp da área de atendimento comercial para a gente, então, fazer o vestibular, tá? Queria conversar aí, se a gente tiver uns 10 minutos, se vocês tiverem um tempinho, se vocês tiverem alguma questão relacionada a isso, né? Vocês já anotaram esse valor, esses links? Quiser anotar o telefone, é para eu poder conversar aí ao vivo aí com vocês rapidamente. O coordenador Renato que me indicou, professor. Ele foi meu coordenador durante um tempo aqui em Osasco. Aí ele que indicou esse curso, né? Esse mini curso.
Ok, ok. Qual o seu nome? Fábio Aparecido. Oi, Fábio. Então é um prazer, então, ter aí participação de você, né? Então, você faz o quê? Engenharia também? Eu sou estudante de engenharia elétrica. Ótimo, que bom, maravilha, maravilha. Então, é isso. Se você conhecer alguém aqui da área de Guarulhos também, quiser falar para ele, a gente também está aqui em Guarulhos, aí às vezes a pessoa precisa de um incentivo aí, se puder, sempre ajuda um pouco, né? Tá bom? Olha, fico à vontade, fico à disposição de vocês nesse momento. Tiver alguma dúvida, queria saber um pouco de vocês em questão de. Já vi aí do Fábio, né? Que ele já está estudando aí com a gente. Se tiver mais alguém aí que está interessado em entrar também, quiser falar alguma coisa, fique à vontade, tirar alguma dúvida. Se tiver ao meu alcance, vamos dizer, eu procuro esclarecer da melhor maneira possível, tá? Bom, professor, eu já sou formado pela Anhanguera já tem uns 4 ou 5 anos, só que eu sou engenheiro Legal. mecânico. Mecânico. Mas eu sou formado em mecatrônica também, por isso que eu me interessei bastante pelo curso. Então eu sempre estou Legal. recalchutando, na verdade, né? Sim, sim, sim. Uhum. Eu, É sempre uma situação legal de poder revisar, ver eu gosto. alguns E a gente conceitos, troca né? conhecimento, né? Troca Sim, experiência com o pessoal aí. sem Deixar dar a dúvida. dica, o pessoal que está estudando, aproveitar bastante mesmo, porque É, no às mercado, vou vezes exigir, as matérias que vocês menos pensarem aí, elas fazem falta, viu? é verdade, é verdade. Então, Às vezes assim, é uma situação assim que você tem um planejamento. Uma isso. suposição. Meu sonho é trabalhar na indústria, por exemplo, eu quero trabalhar na indústria para questão de automatizar. Mas até você chegar a ter uma experiência, às vezes você vai passar por uma situação aí de instalação elétrica residencial, instalação elétrica predial, e aí você vai precisar dessa matéria, né, Por incrível que dessa pareça, disciplina, né? por incrível que pareça, esses básicos aí, às vezes são conteúdo de prova para entrar em empresa. É verdade. Aí onde eu Exatamente. trabalho, eu lidero. A minha prova, eu coloco conteúdo básico e o pessoal sofre bastante com o básico. É Por isso que é um verdade. conselho pessoal que tá vendo o curso aí, se esforça Uhum. e presta bastante atenção mesmo, porque as matérias que a gente pensa que é boba são as que a gente precisa. É verdade. E parabéns pelo E, curso, professor, gostei olha, eu bastante. agradeço. Eu procurei fazer de uma maneira simples, né? Tentando mostrar também para todo mundo, né? Que existem, está tudo baseado em normas, né? A gente também tem isso e que também a nossa faculdade ela está preparada, ela procura e eu como professor participante ali também procuro ajudar os alunos e vamos dizer assim, progredir, né? Eu acho que todo mundo, quando a gente começa a fazer um curso do tamanho, né, que é de engenharia, que é de arquitetura, a pessoa, obviamente, ela está sonhando alto e ela precisa mesmo desse esforço da dedicação nossa como professores, né? É Tá bacana. bom? Eu mesmo Tá. tenho contato com muitos professores, até como colega de trabalho hoje, né? Sim, Então, assim, muito a gente acaba, né, sendo professor, assim, acaba isso. tendo uma penetração, né, com a galera, né, dos alunos muito Muito grande, né? conselho que me deram, que eu segui, me serviu bastante. Muito mesmo. Sim, tá Tá certo, é bom? isso Mas mesmo. parabéns aí. Olha, muito obrigado, Douglas, obrigado pela participação, tá? Tá? Tamo junto. Legal, muito bom. Estou à disposição mesmo, aí fiquem à vontade. Se tiver alguém aí que é pretendente, né, egresso, né, que fala que está com vontade de fazer engenharia, se eu puder ajudar em alguma maneira, pode falar, não precisa ter vergonha. A gente está aqui para tentar esclarecer, tirar alguma dúvida, né? Professor, uma pergunta. Pois No não. caso, eu precisaria estar utilizando essas horas como horas complementares aqui na faculdade. Como é que eu teria que estar fazendo, utilizando essas horas desse mini curso que eu tive? O que me foi falado, né, que teria uma diplominha de participação, né, de participação, e acho que seria isso para vocês. Eu não sei se no caso tem algum outro caminho a isso, a não ser esse tipo de participação aí que diz que ia ter, né, que vai ter, né, sobre ele. Aí eu aconselho, você tem o contato do professor Renato, não tem? Tenho.
Aí pode falar com ele, acho que é o caminho mais viável, fácil, né? é o mais fácil, né, também, né? Porque eu vou acabar, infelizmente, eu não vou, terminado aqui o nosso bate-papo, infelizmente eu não vou ter o contato aí com vocês, né? Acho que Beleza, tendo o eu, contato eu deles é bom. converso no particular com ele depois. Obrigado, professor. Nada, que isso, fica à vontade, obrigado mesmo. Eu vou deixar, então, mais um minutinho aqui. Tem o link, né? Vocês estão vendo? Tem o link aqui do formulário e o telefone do atendimento comercial /vestibular. Se tiverem interesse aí de participar, de ficar aí conosco, vai ser uma honra e um prazer ser professor com vocês, né? Para vocês. E aí a gente poder fazer algumas disciplinas, né? Eu tive a honra, né, de fazer essa disciplina de instalações elétricas de baixa tensão, semestre passado. Também fiz controle e automação, né? Também relacionado com robótica, também já ministrei aulas de robótica. Então tem algumas matérias aí que a gente acaba ministrando, né? É mais voltado para a área de engenharia de controle e engenharia elétrica, né? Engenharia elétrica, ministrei aulas de sistemas elétricos de potência. Nessa matéria aí, nessa disciplina, a gente viu bastante de simulação, né? Transformadores, transmissão, geração e distribuição de energia, né? Então, o engenheiro elétrico acaba vendo, além dessa parte de residencial, acaba tendo contato com a parte de geração, distribuição e transmissão de energia elétrica, máquinas elétricas, né? Obviamente tem as matérias básicas, né, de circuitos elétricos, que a pessoa realmente, né, o aluno precisa se dedicar bastante, máquinas elétricas, circuitos elétricos, e assim vai, né? Então, tem bastante matérias, né? Uma matéria bastante complexa, professor, na área de automação. Se o senhor já chegou a ministrar essa aula, teoria de controle moderno? É o que eu vou, esse semestre aqui, teoria de controle moderno, eu vou ministrar, e vou ministrar também sinais e sistemas, né? Que é para a área de computador, que é de tempo discreto, né? Então, sistemas essa de controle moderno, a gente vai ver então transformada de Laplace, vai ver então vai ver sistemas malha aberta, malha fechada, e em sinais e sistemas vai ser transformada Z, transformada de Fourier, sistemas discretos, né? Então também é uma matéria bem, vamos dizer assim, não é difícil, ela requer complexa, requer bastante horas de estudo, né? De pesquisar, né? E o conselho aí que dou é não ter vergonha de perguntar, né? A gente tem que ir perguntando e sanando as dúvidas, porque não é fácil, não. Eu tive recentemente teoria de controle moderno, não é fácil mesmo, não. Eu, por exemplo, tenho que estudar bastante, principalmente Laplace. Exato. Você acaba tendo a necessidade de interpretar o fenômeno físico. Fala bem básico, né? Se você tem uma questão ali de um circuito elétrico, que tem um filtro, né? Um capacitor, indutor, né? E aí você vai ter que fazer essa transformada de Laplace, ou seja, sair do que seria do tempo para ir para a frequência, né? Que a transformada de Laplace ela te faz todo o cálculo no domínio da frequência. Então aí ela fica, vamos dizer assim, mais fácil de fazer as contas no domínio da frequência, mas você acaba ficando um pouco, vamos dizer assim, trabalhoso, né? Porque você tem que fazer valer essas transformadas de Laplace. E aí você vai ter que fazer o diagrama de Bode, vai ter que fazer a análise ali da fase, da amplitude, e realmente toma um bom tempo, né? Mas aí é prática, né? Aí você vai ter que entender o circuito e aí vai vendo toda essa questão no domínio da frequência, né? Aqui no caso de Osasco, a gente utilizamos aquele software MATLAB, né?
Isso, temos. E o Simulink, que aí conseguimos fazer algumas simulações isso para ver esses domínios da frequência, a relação entre tempo sim. de um determinado circuito. Porque né, o simulador, o MATLAB ali, ele vai te ajudar muito justamente para você entender, né, montar, né, esse, por exemplo, diagrama de Bode, por exemplo, você consegue, você joga essa informação nele, o MATLAB acaba te oferecendo ele monta isso para você. Na minha época que não tinha nada disso, né, quando eu estudava, a gente tinha que comprar, né, a folha, né, acho que é de log, a folha que comprava, e aí a gente tinha que fazer na mão, né, aquilo ali. Então, o que hoje a gente resolve um exercício em 1 hora e você gasta mais meia hora para ter um entendimento dele, a gente gastava 2, 3 horas só para montar o gráfico, né? Então, fica mais difícil mesmo, né? Mas aí, com a ajuda do MATLAB, a gente consegue ganhar tempo, né? Mas não tira o tempo do estudo, né? A gente precisa ter essa questão de entender, né? O que é aquilo, né? Porque montar o gráfico é uma parte mecânica, né? Mas como gerou aquilo, você precisa entender, né? Então, aí que vai o estudo, né? Dele, tá bom? Bom, acho que já deu tempo de ver o... Pessoal, já são 9 horas, né? A gente avançou em demasia do horário, né? Já ficamos aqui desde as 7h30, né? Então, me despeço. Agradeço imensamente a participação de vocês, tá? Foi uma situação, assim, bem legal, participação boa de vocês, né? Gostaria até que mais o pessoal aí, estamos aí em 11, 12 pessoas, até gostaria de conhecer um pouquinho mais vocês, mas estou aí à disposição, né? Eu vou fazer no momento, a gente fez uma gravação, vou parar a gravação agora, né? E aí ainda fico mais um pouquinho aí, se tirar alguma dúvida, se você quiser, né? Então já deixo aqui o meu abraço, hein?